Outro nome para o manuscrito de Colbrin é o Grande Livro do Passado e Futuro da Terra. Fotos de grandes catástrofes são misturadas. À luz dos estudos recentes, há todas as razões para acreditar que tudo descrito não é de todo profecias, mas a verdadeira história do passado recente. Por exemplo, no livro Colbrin, que até 1184 foi mantido na biblioteca da Abadia de Glastonbury, Inglaterra, contém informações surpreendentemente precisas sobre o aparecimento de um objeto celestial incomum perto do nosso planeta, que é chamado de Destruidor. Depois de um incêndio na abadia, o livro desapareceu sem deixar rastro. E somente em nosso tempo foi descoberto e publicado em Sydney, Austrália. O livro é composto por 11 livros. Acredita-se que 6 deles foram escritos por escribas egípcios após o Êxodo, 5 outros foram escritos por sacerdotes celtas depois do Natal. O manuscrito Colbrin, segundo os cientistas, foi escrito por volta de 1500 AC, cientistas e astrólogos egípcios. Posteriormente, este manuscrito recebeu o título de O Grande Livro do Passado e Futuro da Terra, que narrava sobre o êxodo dos judeus do Egito, que ocorreu mais ou menos na mesma época. Por mais de 1000 anos, o manuscrito foi localizado no Antigo Egito, aparentemente cumprindo um certo papel na formação dos antigos sacerdotes egípcios, até que, junto com os navegadores fenícios, não entrou no território da antiga Inglaterra. Os celtas trataram o pergaminho com cuidado, o armazenaram e tentaram estudá-lo, levaram muito a sério toda a informação contida nos pergaminhos egípcios antigos. O manuscrito Colbrinski consiste de 11 partes e as 6 primeiras partes são todas do manuscrito egípcio antigo, escrito 1,5 mil anos AC. As fontes deste manuscrito eram textos antigos que sobreviveram desde o tempo do Êxodo. O Grande Livro é sobre o grande dilúvio com detalhes que estão faltando no Antigo Testamento. O manuscrito não foi dirigido religiosamente, em comparação com o Antigo Testamento, e descreve em detalhes a aparência do corpo celeste do devastador, o exterminador, o destruidor, que mudou o comportamento do Sol e da Terra. As restantes 5 partes são chamadas de textos celtas e foram compostas por sacerdotes celtas. A Bíblia Colbrin é uma coleção de manuscritos antigos que sobreviveram ao fogo da abadia de Glastonbury em 1184. Muitos manuscritos valiosos foram mantidos na abadia, e o incêndio foi causado por incêndio criminoso por ordem do rei da Inglaterra, primeiro uma cópia do Grande Livro. A existência do Grande Livro foi vista como um desafio para a Bíblia Católica, a única palavra de Deus na Terra. Além disso, a blasfêmia era considerada a história da criação da Terra, como afirma o Grande Livro. Portanto, o resgate do manuscrito em um incêndio por um longo tempo foi mantido em sigilo absoluto. Com o advento do cristianismo em Albion, o manuscrito encontrou um novo lar na abadia de Glastonbury. É digno de nota que esta abadia é amplamente conhecida na Inglaterra pelas histórias de que o lendário rei Arthur e sua esposa foram enterrados lá, e também, talvez mais interessante, o famoso bíblico José de Arimateia, que supostamente partiu para a guarda de Jerusalém. Glastonbury durou apenas alguns séculos, como resultado de conflitos internos, foi queimado em 1184. Em caso de incêndio, muitos documentos antigos armazenados na biblioteca foram danificados ou destruídos. Muitos dos inestimáveis documentos do passado foram perdidos, mas o pergaminho, mais tarde chamado Colbrin Bible, parcialmente sobreviveu e foi preservado pelos celtas pelos californianos até o começo do século XVIII, quando foi exibido publicamente como o Livro de Coel, e mais tarde recebeu o nome moderno Colbrinski. Bíblia ou manuscrito de Colbrinski. As pessoas esqueceram os dias do destruidor. E somente os sábios se lembram e sabem onde ele retornou à sua hora marcada. Ele estava furioso no céu durante os dias da ira, e ele parecia uma nuvem de fumaça envolta em um calor ardente além do qual seus membros não eram visíveis. Sua boca é um abismo, vomitando chamas, fumaça e cinzas quentes. Quando chega a hora, as leis secretas do céu começam a governar as estrelas,
forçando-as a mover-se em impermanência ao longo dos caminhos alterados. Então uma grande luz avermelhada aparece no céu. Quando o sangue cai para a terra, o destruidor aparecerá, e as montanhas se abrirão e se espalharão ao redor do fogo e das cinzas. As árvores serão derrubadas e todas as coisas vivas morrerão. As águas serão engolidas pela terra e os mares ferverão. Os céus queimarão com fogo avermelhado e a face da terra terá um tom de cobre. E o dia das trevas virá. Aparecendo o mês lunar vai se mover e cair. As pessoas se espalharão na loucura. Eles ouvirão a trombeta e o grito de guerra do destruidor e procurarão refúgio nas cavernas. O medo devorará seus corações e a coragem os deixará como um jarro de água rachada. Eles serão absorvidos pelo fogo da raiva e se dissolverão na respiração do destruidor. Assim foi nos dias da ira celestial que passaram, e assim será nos dias de perdição, quando ele chegar novamente. O momento de sua chegada e partida é sabido. Aqui estão os sinais que devem preceder a hora do retorno do destruidor. 110 gerações devem ir ao Zakat. Haverá uma ascensão e queda de reinos. As pessoas voam pelo ar como pássaros e nadam nos mares como peixes. Os homens negociarão a paz uns com os outros e esses serão seus dias, os dias da hipocrisia e do engano. As mulheres serão como homens e homens como mulheres, um homem será um brinquedo de paixão. O povo dos magos vai subir e descer. E sua linguagem será esquecida. O país dos legisladores governará na terra e entrará no esquecimento. Eles conquistarão 4 cantos da terra e falarão sobre paz, mas trarão guerra. Uma nação dos mares será maior do que qualquer outra, mas será como uma maçã com um núcleo podre e não será durável. O povo dos comerciantes irá destruir as pessoas que trabalham e esta será a sua vitória. Alto vai lutar de baixo, norte a sul, leste a oeste e luz com escuridão. As pessoas serão divididas em raças e seus filhos nascerão estranhos entre eles. Irmão vai lutar com o irmão, marido e mulher. Os pais não ensinarão mais seus filhos e os filhos serão caprichosos. As mulheres se tornarão propriedade comum dos homens e não serão tratadas com respeito. A enfermidade surgirá nos corações dos homens, eles olharão, sem saber o que, insegurança e dúvida os incomodarão. Eles terão grande riqueza, mas serão pobres em espírito. Então, no movimento da terra e do céu, haverá um movimento e um tremor. As pessoas vão tremer de medo. E neste momento o arauto da perdição aparecerá. Ele chegará despercebido, como um ladrão grave. As pessoas não saberão o que é, as pessoas serão enganadas. A hora do destruidor estará perto. Naqueles dias, o grande livro da sabedoria será revelado às pessoas, poucos serão reunidos para a salvação. Esta é a hora do teste. Destemido sobreviverá, o corajoso não sofrerá destruição. O grande Deus da eternidade, como todos os que dão provas ao homem, nos dias da perdição, será misericordioso para com nossos filhos. Um homem deve sofrer para crescer, mas este é o seu tempo. Uma grande colheita não será dirigida apenas ao menor dos homens. Afinal, o filho de um ladrão se tornou seu escriba. Ó, guardiões do universo, que vigiam o destruidor, por quanto tempo o seu guardião permanente mais próximo durará? Ó pessoas mortais que esperam sem entender, onde você se esconderá nos terríveis dias de perdição, quando os céus serão divididos em dois, nos dias em que os filhos ficarão cinzentos. Isso é algo que será notado, este é o horror que seus olhos contemplarão, esta é a imagem do destruidor que se apressará em você. Haverá uma grande quantidade de fogo, uma cabeça ardente com muitas bocas e olhos em constante mudança. Dentes terríveis serão vistos em bocas disformes, e uma terrível barriga escura irá brilhar dentro com fogo vermelho. Mesmo a pessoa mais corajosa vai tremer de medo e seu estômago vai relaxar, porque isso é algo que as pessoas não vão entender. Será uma forma enorme e envolvente, cobrindo o céu da terra, com suas grandes bocas abertas que brilharão em muitos tons. Eles vão cair para varrer a face da terra, capturando tudo com suas mandíbulas escancaradas. Os maiores guerreiros se oporão a isso em vão.
As presas cairão destas bocas, são grandes pedras sugestivas de horror gelado, que serão jogadas nas pessoas, esmagando-as em pó vermelho. À medida que as grandes águas salgadas se elevam quando chegam e as chuvas estridentes caem no chão em torrentes, até os heróis entre os mortais caem na loucura. Como mariposas voam rapidamente em direção à sua morte em uma chama ardente, assim esses homens correrão em direção à sua própria destruição. O fogo que vem antes devorará todos os assuntos do povo, as águas que o seguem varrerão o que resta. O orvalho da morte cairá suavemente com um tapete cinza na terra devastada. As pessoas vão gemer em sua loucura, o onipresente, salve-nos deste horror, salve-nos do orvalho cinza da morte.